Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos na terceira parte sobre o caráter que imprime alguns sacramentos. E depois dessa parte vai vir sobre cada sacramento em particular. Então a questão 545. Quais são os sacramentos que se podem receber uma só vez? Os sacramentos que se pode receber uma só vez são o batismo, a confirmação ou crisma e o sacramento da ordem. E aí vamos ter a razão. Por que esses três sacramentos, o batismo, a crisma ou confirmação e ordem, só se pode receber uma vez? Esses três sacramentos, o batismo, a confirmação, o crisma e a ordem, pode receber-se uma só vez porque imprime caráter. É assim. Esses sacramentos só podem ser recebidos uma só vez quando eles foram válidos, obviamente. Se alguém foi batizado invalidamente, isso é muito possível de acontecer. Então, não é que se batiza novamente, ele vai ser batizado direito. Agora, se alguém foi batizado validamente, seja na fé católica, seja em algumas seitas que batizam direito ainda, por exemplo, a Igreja Cismática Ortodoxa, se algum russo se converte para a fé católica, não precisa batizá-lo novamente, porque à margem de suas heresias e cismas, eles batizam validamente as pessoas. Então, não se batiza novamente, porque toda vez que esses três sacramentos forem válidos, eles vão imprimir na alma um caráter. Nós vamos ver o que quer dizer esse caráter. Agora, quando eles foram dados duvidosamente, nós não podemos ter dúvida, principalmente do batismo e da ordenação. Do crisma, quando temos, isso não vai atingir a nossa condenação, a salvação eterna, ou nos levar para a condenação eterna por não ter crisma. Agora, uma pessoa não batizada ou batizada duvidosamente não pode ter dúvida se é ou não filho de Deus e ter um grande ponto de interrogação. Ou um sacerdote, foi ordenado ou não foi ordenado? Não sabe. Não pode ter dúvida ao subir ao altar todas as manhãs e pode ser Nosso Senhor que ele consagrou ou pode ser que não seja. Pode ser que os sacramentos que ele deu foram válidos, pode ser que não foram válidos. Ele não pode ter essa dúvida. E os senhores, muito menos ao aproximar-se do sacerdócio, não podem ter dúvida do sacerdote se é ou não padre. É um absurdo. É realmente constrangedor e danino. Então, quando se tem dúvida, nós temos que sair da dúvida. Ninguém pode falar, eu acho que estou batizado. Esse acho não serve para nada. Nós temos que ter certeza. Aí o que nós fazemos? Perguntamos para os nossos pais, os padrinhos. Se olha fotos. Tem padres que em certas épocas ou de certos lugares que são muito liberais, inventaram muitas estupidezes, originalidades. Por exemplo, um joga água e o outro diz as palavras. Essas estupidezes que inventam, invalidam o sacramento. Então, bom, se ao ver que foi tudo feito conforme sempre foi feito, não temos razões para duvidar. Agora, se temos uma foto que aí jogaram uma água de rosas, não dá para ver pela foto. Mas alguém falar que foi feito, o padre jogou a água, o padrinho dizia as palavras, se nós sabemos disso, nós temos certa dúvida e se conserta isso daí. Agora, se foram válidos, jamais podem ser recebidos novamente porque é uma irreverência grave. Agora, se são duvidosos, nós temos o dever de sair da dúvida. Isso serve para o batismo, é necessário para a salvação, e para a ordem sagrada, se for o caso de um sacerdote que tenha dúvida do seu sacerdócio. Isso pode acontecer, inclusive, na tradição, hein? Pode ter sido sagrado bispo ordenado padre por um bispo que estava com os juízos meio afetados pela, Alzheimer. Naquele momento, deu pane no bispo e ele não sabia o que estava lendo e balbuciou algumas palavras na fórmula essencial. Então,
Se pode duvidar, pode ser o rito tridentino, maronita, melquita, todos os ritos. Se falhar na matéria, fórmula, intenção ou ministro, aí o sacramento foi inválido, ou se pode pelo menos duvidar da dúvida da qual estamos obrigados a sair. Aí se tem essa dúvida e fica essa dúvida depois de uma pesquisa diligente, o que é feito? O padre batiza sob condição, com a condicional: se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for o crisma, o bispo dirá: se não és crismado, eu te confirmo com o crisma da salvação, te marco o sinal da cruz, te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho, etc. É pronto, resolvido. Se era, não vai ser, e se não era, passou a ser. E se não é ordenado, se for ordenado duvidosamente, o bispo vai pôr essa condicional em sua intenção, e se era um sacerdócio válido, mas com dúvida aí, não foi ordenado na segunda tentativa, e se não era, passou a ser. Essa condicional impede de dar 2 vezes sacramentos que podem ser recebidos só uma vez na vida. Isso é muito importante. Por que esses sacramentos podem ser recebidos somente uma vez? Porque esses 3, a saber, batismo, crisma ou confirmação e ordem, eles imprimem um caráter. E o que vem a ser isso? O que é o caráter que cada um desses sacramentos imprime na alma? O caráter impresso na alma, em cada um desses sacramentos, é um sinal espiritual que nunca se apaga. Esses 3 sacramentos, ao serem validamente conferidos, eles marcam a alma da pessoa. A primeira marca é o batismo. É uma marca, vamos deixar assim, como um carimbo de Deus, que faz com que todos os batizados sejam sujeitos capazes de serem beneficiados pelas graças que circulam no organismo físico, o corpo místico de Cristo. Por exemplo, agora que acabamos de ouvir e assistir e o padre celebrar o santo sacrifício da missa, pelo simples fato dos batizados terem um caráter batismal, eles estão conectados com as graças que passaram por este altar aqui, mesmo ausentes fisicamente. Então é algo que nos faz capazes de ser beneficiados por todas as ações eclesiásticas, tanto os vivos como os defuntos, porque é um caráter, uma marca que a morte não apaga de nossa alma. Agora, quando estão no inferno, os condenados que foram batizados vão sofrer muito mais, porque é uma marca que deixa ali um selo de Deus como filhos de Deus. E então lhes trará também um tormento peculiar. Já pensou estar marcado com o selo de Deus na reprovação eterna, lhes trará grande dano. Aí agora as almas dos justos na terra são beneficiadas por todas as ações eclesiásticas. Faz um sujeito capaz, no sentido passivo, de se beneficiar de todos os exercícios que a Santa Igreja faz para a glória de Deus e o bem das almas. Aí nós temos o caráter passivo do batismo, e vamos ter um caráter que vai ser outro caráter, o do crisma, que nos fará o quê? Nos dará a marca de soldados de Cristo, causa na alma uma maturidade. Mesmo que sendo uma criança recém-nascida, ou sei lá com qual idade, se ela foi crismada validamente, diante de Deus é um soldado de Cristo, por causa desta marca. Ela causa esta maturidade espiritual. E o sacerdócio já é o caráter é algo que o conecta a Cristo como ministro. Então, quando o nosso Senhor obra pelo sacerdote, esse é por causa do sacerdócio que está no caráter sacerdotal. Nos conecta a Cristo como ministros e nos faz aptos para celebrar o santo sacrifício e administrar os santos sacramentos. O caráter que cada um desses 3 sacramentos imprime. O que é o caráter? O caráter impresso na alma, por esses 3 sacramentos, é um sinal espiritual que nunca se apaga. Então, em outras palavras, é um acidente, não é algo essencial, que está da mesma forma que a cor da parede é algo agregado a ela, na nossa alma tem algo agregado a ela, que é o caráter do batismo, o caráter do crisma
e o caráter do sacerdócio daqueles que foram validamente ordenados, obviamente validamente batizados e validamente crismados também. Para que serve o caráter que esses 3 sacramentos nos imprimem? Né? Qual a finalidade? O caráter que esses 3 sacramentos imprimem na alma serve para distinguir, aí no batizado, como eu lhes dizia, como membros de Jesus Cristo. Então, todo batizado, aqui não vamos entrar no mérito de graça de Deus ou sem o mérito por estar em pecado mortal. O simples fato de alguém estar batizado validamente está conectado ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então é impossível um batizado válido que não esteja conectado ao corpo místico, que é a igreja. Isso pode ser até quando o herege batiza validamente, aquela alma, aquele ser batizado lá, pertence a quem? A Igreja Católica Apostólica Romana. E ao aderir aos erros e cismas e mazelas professadas por esta seita, eles se apostatam da fé que Deus deu pelo batismo válido. Mas assim, todo batizado válido é filho da Santa Igreja. Aí tem os filhos rebeldes e os filhos obedientes. Isso já é outra consideração. Mas todo batismo válido nos faz membros de Jesus Cristo. Logo, somos membros da Igreja. E membros, nós não somos a Igreja, não. Somos membros porque o corpo inteiro, cuja cabeça é Cristo, corpo místico, cuja cabeça é Cristo, e esta é a Igreja em sua totalidade. Então, somos membros dela pelo batismo que nos dá este caráter, nos conectando aos demais membros deste corpo místico que é a Santa Igreja. Na confirmação, este caráter nos marca como soldados e na ordem como ministros. Então é muito belo ver a ação da graça de Deus, que faz com que todos os batizados, mesmo que apostatem, mesmo que se condenem, passo que passar, estarão sempre marcados com este caráter, que nos dá o que? É passível diante das ações eclesiásticas, mas nos dá o poder de ser beneficiado por todas as ações que a igreja faz. Obviamente não estando em pecado mortal. Então uma alma que não está em pecado mortal, está batizada, seja feita, não sei, uma oração de um breviário de um padre, a uma missa privada ou solene, isso beneficia toda a igreja. E ao beneficiar toda a igreja militante, todos os batizados que aqui estão na face da terra são beneficiados. E também beneficia a igreja purgante. Todos que estão no purgatório também têm o seu caráter batismal. Por isso podemos oferecer sacrifícios por eles e orações, porque são membros do mesmo corpo que nós, mas no estado diferente. Nós estamos na terra e eles estão no purgatório. E também dá glória aos santos do céu, porque também estamos conectados pelo mesmo caráter que os faz igreja triunfante no estado final que esperamos chegar, que é a glória do reino dos céus. Então, por esses caráteres, todos estamos, falando de cada batizado, estamos todos conectados à Santa Igreja e a Cristo nosso Senhor. Os santos do céu, os justos da terra e aqueles que também estão lá no purgatório.